Você vê no passado, Deus, para se comunicar com o homem através das escritas na pedra, através das nuvens, de bola de fogo. Como Hebreus diz, no passado Deus usou de várias maneiras para falar com os homens. Mas nos nossos dias presentes, no tempo de Cristo para cá, Deus fala a partir através do Filho. Então é quando você entende que naquela época as leis que estavam nas pedras, era tudo que poderia ser feito, porque o povo não estava apto, o povo não compreendia, como Jeremias falou, que aquelas leis que estavam na pedra, o propósito dela não era a pedra, mas o coração dos homens. Então, como a Bíblia diz, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, as verdades de Deus, quando você compreende, você se assume. Então, o Espírito agora se fez carne a partir de você. Aí você se torna a boca de Deus. Porque todas as coisas foram feitas dessa maneira, Deus falando, o Espírito não fala. Você vê Deus ensinando, preparando o povo, no caso de Ezequiel. Ezequiel, se dirige a esses ossos, assim diz o Senhor. Mas era Ezequiel que estava falando, osso seco, receba vida, receba carne, e assim aconteceu. Então, quando você está em Cristo, a glória que está em você é maior do que a glória que esteve em Ezequiel. O verbo se fez carne. Agora você é a boca de Deus. Então você tem dentro de você o espírito da criação. Porque todas as coisas foram feitas dessa maneira. Deus criou as leis que regem o universo. Então a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele quem? Porque o verbo, o espírito, a força invisível, a energia humanizado é o Filho. E o verbo se fez carne. E todo aquele que crer é dado o direito, ou foi dado o direito de se tornar filho de Deus. E Paulo procura esclarecer, dizer que o ponto mais alto do Evangelho, o plano mais alto de Deus, é levar todo homem perfeito em Cristo. Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Jesus foi a imagem visível do Deus invisível. Quando você crê, você também é a imagem visível de um Deus invisível, que age a partir de você. O Espírito fora de você não está completo. Você sem o Espírito, sem o reconhecimento, também não está completo. Então a conjunção dos dois, o verbo se fez carne, nasceu o Filho de Deus. E todas as coisas foram feitas por você e para você. Porque lá no passado, quando Deus estava humanizado, Ele fez todas as coisas pensando no homem e para o homem. Porque está escrito a respeito de nós, que Deus, antes que nós existíssemos, antes da fundação do mundo, segundo Efésios 1:4, que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, para estar por cima e não por baixo, para ser seus herdeiros, herdeiro de todas as coisas. Do Senhor é os céus e a terra, e todas as coisas que no universo há, e todas as coisas que são do Pai, pertencem ao Filho. Segundo Romanos capítulo 8, verso 17. Quem tem o Espírito é co-herdeiro das mesmas promessas que Cristo, em todas as áreas. Então, se Cristo foi a imagem visível de um Deus invisível, quando você crê, nós também somos a imagem visível do Deus invisível. Então, é necessário que você entenda tudo isso o seguinte. Quando a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faria, e que o plano de Deus é convergir todas as coisas dele, porque nada subsiste fora dele, você deve entender o seguinte: cada um de nós somos uma partícula do Todo-Poderoso. Nós somos como se fosse uma gota de água do grande mar. Deus é Espírito, a energia viva. Essa energia viva, para que ela possa se transformar todas as sortes de bênção que estão nas regiões celestiais, ela precisa de um corpo, precisa de um humano. Não foi a anjo que Deus constituiu esse privilégio de ser semelhante a Ele, foi a nós. Então você deve olhar para dentro de você e reconhecer que dentro de você tem a fonte da energia inesgotável.
o seu futuro, a sua força, o seu poder, as suas bênçãos não vêm de fora. Elas vêm de dentro de você. Então você deve entender assim, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Obviamente, está apontando como todas as coisas foram criadas, por exemplo, no Gênesis, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, como também João está falando. Mas você deve agora olhar para dentro de você e se personalizar como Jesus fez, eu e o Pai somos um, e entender, todas as coisas foram feitas por mim e para mim. E todas as coisas que existem, nenhuma delas foram feitas de outra maneira. Então você deve entender o seguinte. Assim sendo, as bênçãos que eu quero, que segundo Efésios já existem nas regiões celestiais, mas lá eu não posso me aproveitar delas, eu não posso usufruir delas, essas coisas que estão lá em forma de semente, para elas se materializar, ela depende de mim. Então eu vou trazer essas bênçãos para dentro de mim, eu vou crer, eu vou entender, eu vou aceitar. Então essas bênçãos como semente dentro de mim, o meu corpo vai vibrar e os meus sentimentos correspondem mesmo que eu estou, como a terra está gerando uma semente para transformar aquela semente em uma grande árvore compatível à sua espécie. Então você deve trazer a semente daquilo que você deseja para dentro de você, porque todas as coisas foram feitas assim.